bem-vindos e sintam-se bem em casa, porque a coisa que vocês vão começar hoje, essa nova vida, essa nova fase, é a coisa mais natural, mais simples, mas é também a mais fundamental, talvez, de toda a sua existência. As coisas se complicaram tanto no nosso mundo de hoje, né? Os problemas religiosos, os problemas kármicos, e nós estamos passando num período mesmo dessa terra, um período de encerramento, um período de fechamento de um ciclo, fechamento de um período, né? Isso sucede frequentemente quando a terra, com uma frequência regular, né? Quando a terra fecha seu ciclo, a civilização está se exaurindo e outra está nascendo, e nós estamos no meio da confusão exatamente de um período de fechamento e começo de outro. Por isso as coisas se complicam para todos e parece que tudo fica mais complicado, mais atrapalhado, nossas vidas vão se embaralhando mais, mas a verdade é que simultaneamente, com a mesma intensidade em que as trevas, as dificuldades aumentam, com a mesma intensidade também aumenta o auxílio espiritual. Se de um lado suas vidas, que vocês chegaram hoje, que chegamos ontem, se de um lado se aperta, se de um lado as coisas ficam piores, por outro lado também há um auxílio espiritual que os trouxeram inclusive até aqui. Salve Deus. Deixa ele à vontade, não tem problema, meu filho. Você, ele está com dificuldade, mas deixa ele ficar à vontade. Isso. Depois ele volta, senta aí, viu, meu filho? Ele está aí há dias em tratamento e está com... É uma situação já meio complicada, né? Mas ela vai se resolver, se Deus quiser. Porque isso aí é o que se chama... Essa é a situação que estariam as outras pessoas que estão sentadas aí se tivessem, se não tivessem aproveitado a oportunidade em tempo certo. Isso que a gente chama uma mediunidade encroada. Quer dizer, a pessoa, esse rapaz, eu não o conheço, sei apenas a existência dele aqui, acompanhei mais ou menos o caso dele, então apenas ele não aproveitou na hora certa, porque cada um de nós tem um momento certo de começarmos. Existe um mecanismo natural na vida que nos encaminha para todas as coisas que nós temos que fazer nesse planeta. Quando nós aqui chegamos, nós chegamos dentro de um plano de trabalho, nós chegamos dentro de uma programação rigorosa. Nós traçamos a nossa programação antes de nós nascermos. Então, vocês vão se acostumando já com essas notícias do transcendental, de que antes de nós sermos o que somos, nós já éramos, nós já existíamos, o nosso espírito já existia. Nós tivemos a oportunidade de passar por aqui muitas vezes, talvez 10, 20 vezes aqui nós já fomos gente, nascemos, crescemos, morremos, através dos tempos, pode ter sido isso em 3 ou 4 mil anos, como pode ter sido em 500 anos, não importa. Mas todos nós já temos uma experiência desse planeta. Então aqui nós viemos, inicialmente não se sabe quando que nós começamos a vir ao planeta, quando é que os espíritos começaram a se tornar gente aqui na Terra, mas o fato é que nós passamos por aqui e fizemos uma série de coisas, entramos nas transas naturais da Terra, fizemos as complicações, nos comprometemos uns com os outros, entramos dentro de um jogo de agressão, de um jogo de conflitos, e desse jogo é que é feito por Deus para o aperfeiçoamento do nosso próprio espírito. É como se nós tivéssemos ingressado numa academia com a finalidade numa faculdade, numa universidade, numa escola, com a finalidade de aperfeiçoar nossos conhecimentos, mas o curso leva 4, 5 anos, né? Numa universidade, numa faculdade, ou um estudo completo desde o curso primário até chegar numa formatura universitária, leva-se alguns anos. Vamos dizer que cada existência corresponde a um ano, né? A um ano de estudos.
Então nós tivemos existência de várias naturezas, de várias maneiras, em vários graus. E quando chega a hora então de voltar, quando chega a hora de uma reencarnação, as coisas são preparadas cuidadosamente, nós preparamos o nosso plano de trabalho cuidadosamente, do mesmo jeito que a pessoa faz um vestibular, ou começa o seu ano letivo com um conhecimento das matérias que vai estudar, das coisas que vai aprender. Então, na verdade, todos os seres humanos, todos sem exceção, aqui vieram dentro de um planejamento. Todos nós chegamos dentro de um plano, dentro de um estudo prévio, e nós sabíamos exatamente o que nós viemos fazer, o que nós íamos fazer neste ano ou nesta existência. Vamos dizer que cada existência corresponda a um ano, né, na escola. Para comparar, assim, fazer uma analogia mais ou menos pobre. Pois bem, antes de nascer, antes de nós virmos para a Terra, o nosso espírito prepara tudo cuidadosamente. Por exemplo, é um fenômeno natural que as pessoas, durante o sono, saiam do corpo. Nós saímos do corpo, nós fazemos coisas, nós andamos por planos onde nós não temos uma consciência física, andanças essas, dos quais só fica em nossa memória, fica apenas aquelas sombras nebulosas de que você fez alguma coisa, ficam mais ou menos as sensações, mas tudo aquilo que você faz num outro plano, dentro de uma outra lei, dentro de uma outra natureza, embora seja você mesmo, o que você faz aqui nessa memória física se registra de uma maneira totalmente deformada. É como se você olhasse assim para o movimento de um objeto, de um peixe dentro d'água, e você vê que aquela transformação, quer dizer, você não está vendo a coisa como ela é realmente, mas vê deformada por aquela quantidade de água que existe entre você e o objeto, não é? Então aquela deformação da visão é que se transforma aqui no chamado sonho. E é um problema muito sério porque as pessoas tendem, até mesmo certas classes de estudo, de cientistas, tendem a interpretar o sonho como sendo um indicador das coisas que realmente estão acontecendo no subconsciente. É o que eles chamam o mundo do subconsciente. Mas, na verdade, elas são apenas imagens deformadas, os sonhos, das coisas que nós fazemos durante a noite. Porque nós mergulhamos num outro plano completamente diferente, e nesse outro plano as coisas, os valores são diferentes, mas o fato é que nós saímos do corpo, e quando nós saímos, nós vamos nos encontrar com aqueles espíritos que nós temos alguma afinidade, seja ela positiva, seja negativa. Muitas vezes nós saímos do corpo para ir brigar com o cobrador da gente, com o obsessor. Muitas vezes a gente sai do plano atraído, sai do corpo vai atraído por lugares sombrios, negativos, etc. Então, e você acorda, tem pesadelos, acorda com aquela sensação horrível, etc. Mas acontece também que, conforme a sua evolução, conforme o grau de evolução que o seu espírito tem, você vai para se encontrar com as pessoas com que você ama, que você tem afinidade, a chamada família espiritual, que é um pouco diferente dessa família casual atualmente, não é? Então, vamos supor, uma senhora sai do corpo, vai se encontrar com o espírito que vai ser o filho dela numa próxima, ele vai encarnar proximamente. Essa senhora vai, encontra-se com esse espírito, o futuro pai, que talvez ela nem conheça, né? Talvez seja, às vezes, uma moça que vai ainda se casar, ela encontra-se essa família espiritual se encontra toda no plano espiritual, e lá fazem um plano de trabalho. Esse espírito precisa reencarnar, foi filho daquela mesma senhora numa outra encarnação, ou foi alguma outra coisa relacionada com ela. Ele vai ter uma oportunidade de vir novamente para corrigir os desmandos feitos entre aqueles espíritos, os conflitos que tiveram numa encarnação determinada. Então cada um precisa fazer uma determinada coisa nesta próxima encarnação daquele espírito. Está dando para entender? Vocês estão me acompanhando? Veja bem, uma senhora sai do corpo, uma moça sai do corpo de noite, ela está dormindo, e vai se encontrar
com aquele que vai ser o seu futuro filho, embora não seja nem uma mulher casada ainda, nada. Não é isso? Ele encontra. Como ela, no plano espiritual, o tempo tem uma contagem diferente daqui, numa noite pode se realizar todo esse encontro, toda essa discussão. E fica aquele plano feito. Quando essa moça volta para o corpo, quer dizer, quando ela acorda, ela sabe assim, tem uma sensação que sonhou uma coisa assim, ela sonhou uma coisa, tem uma sensação boa, porque aquele espírito é um espírito que ela tem saudades, não é? Ela sente uma ansiedade, e aquilo modifica inclusive a vida dela. Ela começa a se preparar para aquele futuro filho. Aí vai se encontrar com o namorado, e o casamento, aquele casamento começa a ser mais dinamizado, eles vão e se casam. Ela mal sabe que está sendo impulsionada por uma necessidade íntima do seu espírito que ela não sabe explicar. E aquele namorado, por sua vez, que se transforma no seu noivo, por sua vez também está sendo impulsionado pela mesma coisa de outra maneira. Aquele espírito que ele se encontrou, que tiveram aquela reunião no plano espiritual, era talvez um cobrador dele, era talvez um espírito a quem ele fez mal no passado e que agora ele vai se comprometer a tratar desse espírito aqui numa nova situação. Então, o que acontece? Ele também está sendo impulsionado aquele casamento, ele não sabe porquê, mas não é um impulso assim positivo, é um impulso negativado, ele sente-se assim jogado para aquela situação. São esses dramas que nós conhecemos, que nós só conhecemos a superfície. Nós vemos os casais, casam, descasam, fazem aquelas situações. Nós estamos assistindo apenas o quadro aqui, como ele se apresenta na boca de cena, mas a verdade que está por trás daquilo é uma profundidade espiritual muito grande. Então, afinal de contas, chegou, o casamento se realizou. Aquele espírito, então, está satisfeito porque está sendo cumprido ele fica sendo controlado pelos mentores. Existem escolas, existem trabalhos, existem situações. Esse espírito mesmo, para poder chegar a vir novamente a reencarnar, ele precisou trabalhar muito, precisou trabalhar no plano espiritual, ajudando outros espíritos, fazendo coisas naquele plano, para poder, então, ter o direito de uma encarnação. Vocês imaginarem que nosso planeta tem uma população determinada, vamos dizer 3, 4 bilhões de pessoas, né? É uma população limitada, não pode ter muito mais do que aquele número previsto. Então, mas os números de espíritos que precisam reencarnar é muito grande. Então fica essa situação curiosa aqui no mundo. Quanto pior a situação, mais aumenta a população. Por que esse fenômeno? O fenômeno da densidade demográfica. Por exemplo, esses dias eu estava lendo a notícia da inauguração foi ontem, da maternidade da Ceilândia, mais 130 leitos foi acrescentado à maternidade existente. Pois bem, a informação que foi dada ao público foi de que naquele dia nasceram 50 crianças na Ceilândia. 50! Então, nas piores situações, nos lugares, em compensação, nos países avançados, onde as coisas estão muito arrumadas e que a economia é mais ou menos sólida, está nascendo menos crianças. E por que então que os espíritos estão procurando estas áreas mais conflituadas, onde a vida é mais difícil para existir? Porque o fenômeno de aceleração agora desse fim de era, os conflitos que ele vai se meter e nascer numa situação difícil, etc., lhe darão muito mais oportunidades do que se ele fosse viver uma vida plácida na Europa ou em qualquer lugar assim. Então, o fato é o seguinte, que o espírito está tudo combinado, ele vai nascer, ele já tem seus bônus, quer dizer, tem seu ganho, ele tem dinheiro, tem direito a uma encarnação. Os ministros prepararam tudo, instruíram bem ele, disse, meu filho, você vai nascer, vai viver uma vida assim, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, vai ter essa dificuldade, aquela dificuldade, porque através desta vida difícil, destas dificuldades, é que você vai pagar as suas dívidas do passado, vai acertar com os seus cobradores, você vai, enfim, reajustar todas as existências anteriores através de uma existência nova
no qual você vai ter a oportunidade. Por quê? Porque você vai ganhar um corpo novo, vai formar uma alma nova, quer dizer, um sistema psicológico, a nossa alma é os nossos sentidos, é o nosso pensamento, é os nossos instrumentos de contato com os outros seres humanos. Esse é que constitui esse conjunto que chama-se nossa alma. Muito bem, então você vai ter um corpo físico e agora a sua alma e seu corpo que você vai ganhar, eles são de acordo com as suas posses. Se você é um espírito que já tem uma evolução, que vem para uma missão na Terra, que já está numa posição de vantagem sobre os outros, então você não vai ter problemas físicos, você não vai ter problemas psicológicos, etc. Se você é um espírito que vem, vamos dizer assim, para sofrer determinadas circunstâncias na carne, para poder sentir, sensibilizar-se, para poder conscientizar o seu espírito das coisas que você fez, então você vem com um corpo defeituoso, vem com dificuldades financeiras, vem numa família de pobres, etc. Cada um vai recebendo, vem dentro do lugar adequado, dentro das coisas que ele mesmo planejou para ser. Então, veja bem, não há injustiça aqui na Terra. Isso é uma visão vista aqui de baixo para cima. Mas a verdade é que cada um nasceu dos pais que ele escolheu, aqueles pais também receberam o filho que eles escolheram, tudo está certinho para o quê? Para uma vivência, para uma existência ou um período de vida junto daqueles espíritos, eles então resolverem as suas diferenças. Isso é chamado a vida kármica. É tão falado o karma como sendo uma invenção do espiritismo, invenção do espiritualismo, etc. Não, é a coisa mais simples do mundo, mais natural. Todos nós nascemos no lugar, nas coisas, de acordo com aquilo que nós escolhemos previamente e como considerando estas coisas as mais adequadas para a nossa vida. Quer dizer, para a nossa vida espiritual, quer dizer, para a trajetória do nosso espírito. Nós escolhemos as provas, as dificuldades, as pessoas. Nós escolhemos porque sabíamos que tínhamos condições de enfrentar aquela situação e através dela então nos evoluirmos. Portanto, vocês não pensem que as pobrezas, diferenças entre pessoas, entre ricos e pobres, entre poderosos e sem poderes, entre os deserdados da sorte e os outros, entre aqueles que são tiranizados e os que são tiranos, nada disso, isso faz parte apenas do jogo. A verdade é que cada um se situa dentro da Terra, dentro do planeta Terra, de acordo com aquilo que ele pediu a Deus, que ele previu para si, que ele escolheu. Assim como uma pessoa hoje vai para uma faculdade, ele escolhe fazer um curso disso, um curso daquilo, às vezes pessoas escolhem um curso de ciência mais difícil, outro mais fácil, outros não vão para a escola de um modo nenhum, preferem se educar sozinhos, mas a escolha é do Espírito. O nosso Espírito escolheu e aceitou conscientemente, porque Deus não ia cometer uma injustiça, vamos dizer assim, de invadir o nosso livre-arbítrio, te obrigar a uma encarnação que você não queria. Se você não está preparado ainda no plano espiritual, se você não se sente muito fraco para você poder, vamos dizer assim, enfrentar uma prova, vamos supor que você cometeu desatinos demais, você para poder, vamos dizer assim, para você corrigir esse desatino, você terá que sofrer, digamos, uma doença violenta, como o fogo selvagem. Vocês veem, por exemplo, quando vocês vêm aqui, caso assim, um doente com fogo selvagem, outro com câncer, outro com doenças assim mais graves, ou mesmo doenças mentais, a gente vê o seguinte, que aquele espírito, ele escolheu aquela prova, e já tivemos assim a oportunidade de entrevistar pessoas nessas condições horríveis, como é, por exemplo, o fogo selvagem, e é incrível a paciência dessas pessoas. Eu tive a oportunidade uma vez de ver um homem que chegou de Unai, veio trazido numa ambulância, já com o corpo todo coberto de chagas, assim, de feridas. Esse homem nós conseguimos enviá-lo lá para um hospital perto de Goiânia, especializado assim no fogo selvagem. E esse homem permaneceu várias horas conosco aqui, até a gente conseguir saber o que fazer com ele, porque a ambulância tinha que voltar para o Unai, da prefeitura de lá. O motorista tinha a hora de voltar e deixar o doente aqui.
Então nós tivemos que arranjar uma maneira de arranjar uma Kombi, dois mestres nossos muito pacientes, que foram levar aquele homem depois para o hospital, aonde ele felizmente foi muito bem recebido depois. Mas o fato é o seguinte: durante as horas que eu permaneci com aquele homem aqui no vale, apesar da repugnância que ele me causava, inclusive um mau cheiro que a pessoa que essas feridas produzem, o que eu admirei, que mais me encantou em tudo e me lembro até hoje, foi a paciência, a serenidade daquele homem. Como é que uma pessoa podia estar sofrendo tanto e estar tão tranquilo, tão humilde? E ele dizia, não, está bem, a gente oferecia, ele não pedia nada, nós oferecemos comida, etc. Depois acomodamos ele enquanto ele esperava. Aqui nós, naqueles dias, foi logo no começo aqui do vale, as coisas não eram fáceis. Aqui era tudo, nós não tínhamos transporte, nós não tínhamos luz, não tinha água, não tinha nada. Era um negócio muito rude aqui no começo, isso há uns 10 anos atrás. Então, eu fiquei acompanhando aquele caso e a partir daí passei a observar. A maior parte das pessoas que são portadoras de coisas inexoráveis, assim como câncer e doenças assim praticamente incuráveis, ou que causam muitas dores, essas pessoas têm uma paciência fantástica. Eles são espíritos, por quê? Porque existe uma consciência, uma semiconsciência que ele tem, de que aquilo foi que ele pediu a Deus, que através daquilo é que ele está realmente cumprindo a sua missão na Terra, está se corrigindo, está purificando o seu espírito. Você percebe esse fato nitidamente e peço a vocês que observem a partir de agora, porque nós vamos ter muitos casos assim. Ainda ontem teve aqui uma senhora em condições horríveis, e ela chegou perto de mim e ela queria falar, o mestre que a levou queria que falasse com a tia Neiva. Eu disse, não, a tia Neiva não vai poder atender agora de jeito nenhum, leva ela para os trabalhos, depois ela volta. Eu pensei que a mulher fosse se revoltar comigo, né? Não, e ela estava com uma situação bastante mesmo, inclusive fisicamente assim, inchada e com ferida, etc. Então, essa senhora humildemente não falou nada, pegou, concordou, veio aqui para o templo. Eu tinha me preparado para uma briga, né? Porque as pessoas chegam, querem falar com a tia Neiva, sem saber se a tia Neiva tem condições. A tia Neiva geralmente está sempre ocupadíssima ou então ocupada com a própria dificuldade respiratória dela. Nem sempre ela tem condições, e cada vez ela está tendo menos condições de atender casos pessoais, assim, casos particulares. Mas as pessoas pensam, não, fala com a tia, que só ela que pode resolver. Então ela destruiu o mestre direitinho e depois ela acabou tomando conhecimento do fato, com o nome da pessoa, etc. E essa pessoa está incluída na aura dela para receber o trabalho da alta magia que a Neiva faz junto com os mestres às quintas-feiras. Bem, então, tudo bem, ela foi bem atendida, graças a Deus, mas o que eu quero dizer é a mansidão que ela apresentava. Aquela mulher devia estar cheia de dores. Entretanto, ela tinha aquela paciência. O que significa? Que há uma consciência na nossa vida atual do porquê da nossa vida. Você vê certas mães de família com filhos, às vezes, terríveis, filhos que fazem miséria, e essa mãe pacientemente leva a vida inteira trabalhando por aqueles filhos, com humildade, etc., porque ela tem uma consciência, uma subconsciência ou uma semiconsciência de que aquela é a missão dela, ela aceita aquilo. Pois bem, então a nossa vida é programada, você vem dentro de um programa a ser feito. Agora, como é que acontece? A sua cuca atual, a sua cabeça atual, o seu cérebro, o seu sistema nervoso, ele é novo, é 0 quilômetro. Aquele corpo foi um corpo novo, fabricado para você, para fazer mais uma experiência. É como um carro tirado da agência. Você nasce, né? O nascimento tem uns lances muito interessantes, porque você, quando decide que você vai reencarnar, quando está decidido, os ministros concordaram, todo mundo olhou, viu que o plano da sua vida é viável, você pode realmente cumprir aquela vida dessa maneira, você vai então para um chamado sono cultural. Você vai para uma estufa, é uma chalana, é um lugar, é uma nave, eu não sei, é um lugar aonde você entra numa espécie de hibernação. Você vai dormir, até que aqui seja preparado o seu corpo, vai ser gerado o corpo naquele casal, vai se casar, depois vem a gestação e começa
a nascer uma criancinha dentro do ventre daquela mãe, tudo bem, e você está lá dormindo. Dormindo completamente, você não sabe de nada que se passa mais, aquilo somente se apaga tudo. Aí você vem, quando chega no 3º mês da gestação, eles te acordam e te preparam, agora chegou a tua hora. Vêm os médicos espirituais, fazem uma caravana espiritual e, naturalmente, isto varia muito. De acordo com a situação da encarnação, de acordo com o grau de evolução daquele espírito, de acordo com os méritos que ele tem. Então é como uma pessoa que tem uma criança, por exemplo, aqui um parto no meio do caminho numa rádio patrulha, como outro dia estava vendo o relato, ou tem aquele que fica tudo sendo preparado com pré-natal, acompanhada, todo mundo acompanhando aquela mãezinha, todo mundo paparicando aquela futura mãe, depois de um hospital muito luxuoso, etc. Tanto faz uma coisa como outra. Cada um nasce de acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que é o seu próprio traçado, né? Muito bem, então quando chega, assim também são as caravanas que vêm. Se você é um espírito atrasado, um espírito às vezes até um cobrador lascado, daqueles que vêm mesmo, que não tem evolução, que vem para se evoluir, à custa daqueles outros espíritos que se comprometem a evoluir, então deve ser uma caravana um pouco diferente. O cara deve chegar aqui na Terra numa rádio patrulha, né? Em vez de vir numa caravana bacana, etc. Mas, de qualquer sorte, cada um de acordo consigo mesmo, né? E é preparado, e então esse espírito é colocado naquele corpinho que já existe. Veja bem, até o 3º mês, aquele corpo não tem espírito. Ele é uma almazinha, porque o sistema nervoso está pronto, ele já sente sensações, ele vai registrando sensações no seu cérebrozinho, aquelas sensações que a mãe lhe transmite, etc. Ele já tem vida, mas não tem um espírito. Então, a partir daquele instante, quando chega, o espírito é colocado naquele feto, e a partir daí, naquele corpo que foi feito, a partir daí passa a existência de um novo ser. A partir do 3º mês, vocês reparem que os perigos vão sendo maiores a partir do 3º mês da gravidez. Tanto que, vamos dizer, um aborto causado até o 3º mês, embora seja realmente frustrante para o espírito, né? Você imagina, você está dormindo lá, certo que você está viajando numa nave para chegar aqui na Terra, né? Para nascer naquele corpo que já é seu, que aquela mãe já se comprometeu. De repente aquela mãe aborta e você fica sem corpo para encarnar, né? Então, quando você acorda, o que vai acontecer? Se você se revoltar, você pode se transformar no obsessor daquela mãe. O perigo o perigo do aborto é exatamente esse. Quer dizer, há um jogo espiritual que é truncado, que as pessoas pensam levianamente apenas no corpo físico, esquecendo de que tem um espírito dono daquele corpo. Pois bem, então, o espírito vem, é colocado, ele nasce, a partir daí começa a tomar consciência da sua existência. Ele vai tomando uma consciência desde aquele momento que ele encarnou. A consciência é um negócio que vai se desenvolvendo assim lentamente, cada dia uma nova conquista, cada dia uma nova forma de consciência, e a forma de consciência começa a aumentar na proporção quando há o nascimento, quando a criança vem ao mundo, então ele toma consciência do conflito que ele vai ser jogado. A primeira coisa é um berro que a criança dá, porque recebe aquele jato de ar que não era condicionado, porque até ele respirava ar condicionado, né?